Olá, pessoal! Eu me chamo Pamela Schettini, sou bióloga, especialista em bioética e instrutora do método de ovulação Billings e estou aqui para conversar um pouquinho com você sobre o método e sobre a importância do registro no gráfico de anotação. O método Billings é um método natural e uma ferramenta importante para o autoconhecimento e para que a mulher se torne protagonista da sua fertilidade. O método também auxilia casais que desejam ou adiar uma gravidez ou aumentar as chances de engravidar. O método Billings é um método científico e eficaz. A eficácia do MOB pode chegar em até 99% quando bem aplicado. Para isso, é necessário que nós estejamos atentos a 3 pontos. O primeiro é que a mulher tenha o conhecimento sobre o seu corpo, que ela saiba fazer as observações dos sinais que o seu corpo apresenta. O segundo ponto é que ela saiba fazer corretamente o registro no gráfico de anotação. E o terceiro é que ela tenha uma instrutora para acompanhá-la ao longo desse processo de aprendizado. Então, nesse vídeo, eu quero ajudar você a entender a importância dessa anotação no gráfico e te apresentar uma nova ferramenta que traz toda simplicidade e praticidade para esse processo de registro no gráfico, que é o aplicativo eBillings. Então, ao longo desse vídeo, você vai aprender a fazer corretamente o seu registro no seu aplicativo. Mas antes da gente falar sobre o registro no gráfico e sobre o aplicativo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o método de ovulação Billings. O método Billings, ou para os íntimos, o MOB, é um método natural para o monitoramento da saúde reprodutiva. Então, muito mais do que você aplicar um método para adiar uma gravidez ou planejar uma gravidez, você, mulher, se torna capaz de monitorar a sua saúde reprodutiva. Por quê? Porque o método Billings se baseia nos sinais que o nosso corpo apresenta. Então, a partir da leitura desses sinais, nós conseguimos saber se a mulher está ovulando, se o ciclo dela é um ciclo ovulatório, fértil, um ciclo regular, ou se ela entra em um ciclo que nós chamamos de ciclo variante, um ciclo sem ovulação por alguma alteração, que pode ser uma alteração hormonal. Enfim, você se torna uma protagonista da sua fertilidade. Isso é maravilhoso e libertador para todas as mulheres. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o Billings. Ele é um método, que me torna protagonista da minha fertilidade, mas como assim, Pamela? Como que eu vou aprender? Como que eu vou saber que sinal é esse? As bases do método de ovulação Billings, para você identificar a sua fertilidade ou a sua infertilidade, são duas. A primeira observação é a sensação vulvar. Então, a sensação que a mulher percebe na vulva, uma sensação que é espontânea, que ela percebe ao longo do dia, nos seus afazeres normais, sem precisar se tocar, sem precisar ir ao banheiro. A mulher consegue se perguntar: o que eu estou sentindo na minha vulva? Eu sinto que a minha vulva está seca, úmida, molhada, lubrificada. Essa é uma das observações que a mulher faz, a sensação vulvar. A outra observação, a outra base do método de ovulação Billings é o muco cervical. A mulher pode perceber a presença de um muco ao longo do seu ciclo menstrual, ou não. Ora, esse muco pode não aparecer, ela não visualiza nada. Ora, ela percebe um muco na calcinha ou no papel higiênico. Um muco que pode ser mais cremoso, com um aspecto mais cremoso, mais pastoso, e em algum momento um muco mais fluido, mais transparente. Então, essa combinação da sensação vulvar e o muco cervical indicam para nós um padrão. Ora, um padrão de fertilidade e ora, um padrão de infertilidade. Então, nós conseguimos monitorar o corpo da mulher, o ciclo menstrual, com base nesse padrão. Então, a gente consegue identificar exatamente em qual fase do ciclo a mulher está. E como o próprio nome do método diz, método de ovulação Billings, nós queremos descobrir o dia provável da ovulação.
Com isso, o casal consegue aplicar regras específicas para cada fase do ciclo de acordo com o seu objetivo, seja engravidar, seja adiar uma gravidez. Mas para tudo isso é essencial que a mulher, né, primeiro, aprenda a fazer essas observações e segundo, ela faça adequadamente um registro diário dessas observações. Porque ao longo do dia todo ela vai se observando, percebendo como está a sua vulva, percebendo o muco cervical, o aspecto do muco, e à noite, antes de dormir, é necessário que ela faça o registro dessa observação. E onde esse registro precisa ser feito? No gráfico. O gráfico, ele é o melhor amigo do casal e da mulher que aplica o método de ovulação Billings. Porque é no gráfico que a gente vai conseguir compreender esses padrões de fertilidade e de infertilidade. E assim nós seremos capazes de entender, né, os sinais, assim, as fases do ciclo menstrual. Como eu sempre digo para as minhas alunas, o gráfico fala. Então a gente precisa fazer um bom registro no gráfico de anotação, porque ele vai falar para a gente o que está acontecendo no nosso ciclo menstrual. É através dele que a gente vai conseguir ler tudo que está acontecendo no nosso corpo. A instrutora, ao analisar um gráfico, ela é capaz de entender até mesmo a ordem, os eventos, os hormônios que estão atuando ao longo do seu ciclo. Então, por isso, é muito importante que você saiba fazer o registro correto no seu gráfico de anotação, tá bom? Então, eu quero te ajudar nesse processo, a fazer corretamente a sua anotação de forma simples e de forma bem prática, aqui, ó, na palma da sua mão. Eu sei que muitas de vocês querem, né, fazer o registro do ciclo menstrual através dos aplicativos. Porque é muito mais simples, é muito mais fácil mesmo, tá? Aqui o celular tá com a gente o tempo todo. E eu quero te ajudar aí a aprender a utilizar o aplicativo. Vamos lá? O aplicativo, ele pode ser baixado, né, por qualquer sistema, seja o sistema Android, na Apple, tá bom? Você vai, né, lá na sua loja de aplicativo, clicar aqui na busca e buscarem como Billings. Vocês vão navegar agora comigo aqui junto com o meu celular, tá bom? Então vou ficar aqui olhando para o meu celular, mas você vai acompanhar aí junto comigo. Então você já digitou e-Billings, você vai clicar aqui, né, em baixar o aplicativo, caso você não tenha ainda. Como eu já tenho, já aparece ali para mim abrir. Mas aí você vai fazer o download do seu aplicativo aí no seu celular, tá? Então atente-se para isso. É e-Billings. O aplicativo, ele vai nos ajudar em todo o processo. Você vai criar, a primeira coisa que você precisa fazer é criar o seu perfil no aplicativo. Você vai criar aí o seu perfil para que você otimize aí a utilização dessa ferramenta de uma maneira muito eficaz. Então você vai lá no seu perfil. Então aqui é a página principal do aplicativo, né? Nós começamos. Aqui a gente tem o histórico dos ciclos, mas aqui eu quero começar apresentando para você a criação do seu perfil. Isso é muito importante. Essa é uma configuração que você precisa fazer inicialmente. Você vai ver comigo. Então você clica aqui, né, nesse bonequinho e você vai fazer toda a edição agora do aplicativo. Você quer compartilhar as suas anotações? Então eu quero compartilhar com o meu cônjuge, com a minha instrutora. Então você vai colocar aqui o e-mail e vai enviar o convite. Então eu tenho o e-mail da minha instrutora, então eu quero compartilhar com ela. Eu tenho o e-mail do meu esposo, vou compartilhar com ele. Obviamente, o seu esposo precisa ter o aplicativo também no celular dele, tá bom? E a sua instrutora também. Aqui nós encontramos as notificações, né? Se alguém te mandar uma mensagem, se a sua instrutora te mandar uma mensagem, que isso é possível dentro do aplicativo, né? Você mandar uma mensagem para sua instrutora, para o seu cônjuge, enfim. Então aqui fica a central de notificações, tá bom? Aqui eu tenho várias mensagens aqui das minhas alunas. O lembrete diário. Então, aqui é muito legal, porque você pode colocar aqui no aplicativo uma forma dele te lembrar a fazer o seu registro. Então, eu durmo por volta de 10 horas da noite. Então, eu coloquei aqui, ó, 22 horas, né? O aplicativo vai me lembrar de fazer o registro da minha anotação diária ali, né? Do que eu observei ao longo do meu dia. E agora nós vamos entrar aqui, ó, no editar o meu perfil, para você colocar as suas informações e como que você quer que o aplicativo seja configurado para você, tá? Então apareceu aqui, ó, o seu nome, aí você vai anotar aqui o número do seu celular, se não apareceu ainda, a data do seu aniversário, o sexo feminino ou masculino, e aqui é o objetivo com o qual você vai utilizar o método de ovulação Billings.
O meu objetivo é engravidar. O meu objetivo é espaçar uma gravidez. O meu objetivo é monitorar a minha saúde, ou nenhuma das opções acima, né? Eu sou solteira, não tenho vida sexual ativa, eu quero apenas registrar o meu ciclo menstrual. Beleza. Mas assim, nós todas estamos monitorando a nossa saúde reprodutiva, não é verdade? Então, vou colocar aqui monitorar a minha saúde. Qual é o seu perfil? Né, eu sou usuária do Billings, eu sou cônjuge, eu sou instrutora. No meu caso, eu sou instrutora, por isso que está aqui instrutora. Como que você quer criar o seu gráfico? Nós temos dois modelos, né? Através dos selos, ou seja, através das cores, ou através dos símbolos. Eu vou deixar aqui símbolo, porque eu já criei um ciclo com selos, que eu quero mostrar para vocês até o final do vídeo. E eu vou deixar símbolo aqui para a gente criar juntas um gráfico aqui para você entender e tirar todas as suas dúvidas sobre esse registro. E aí você vai salvar aqui o seu perfil, tá bom? E aí aqui nós temos também uma possibilidade de você entrar em contato com a nossa equipe de suporte, né? Caso você queira encontrar uma instrutora, você não está conseguindo, você está querendo, sei lá, adquirir um curso, aprofundar, né? Algum processo aí que você queira aprender mais sobre o Billings, a nossa equipe pode te ajudar e é só você entrar em contato aqui, ó, pelo e-mail ou pelo WhatsApp, tá bom? Então vamos voltar aqui, ó, para a nossa tela inicial do aplicativo. Aqui nós temos o histórico dos ciclos, né, a caixa de entrada, as trocas de mensagens que você pode fazer com seu cônjuge, com a sua instrutora. E no meu caso está aparecendo aqui minhas usuárias, porque eu sou instrutora do Billings, tá? Nesse bloquinho aqui de calendário ficam todos os seus ciclos registrados. Então não tem aquela coisa, né, da gente, nossa, eu tenho que ficar guardando folhas e folhas, né, de registro dos meus gráficos. Não, aqui a gente já tem todos os seus ciclos que foram criados, eles ficam registrados aqui no aplicativo para você acompanhar, tá bom? Então isso é ótimo para você acompanhar a sua saúde reprodutiva e entender os seus ciclos, tá? E aqui então eu já tenho um ciclo que foi criado anteriormente, daqui a pouco a gente vai analisar ele juntas para eu tirar suas dúvidas. E aqui nós vamos criar um novo ciclo juntas a partir de agora. Então, como eu disse no início do nosso vídeo, é muito importante que a gente faça o registro de forma correta para que a gente consiga visualizar de uma forma muito prática cada fase do nosso ciclo. E para isso, nós temos anotações importantíssimas, né? Que para cada dia é necessário que você anote, além da sua sensação e do muco, a regra que você está aplicando e os selos e as cores para aquele dia, para aquele padrão, que pode ser um padrão de fertilidade ou de infertilidade. Você vai acompanhar aqui comigo. Vamos juntas preenchendo um gráfico, que aí você já vai conseguir compreender o que eu estou dizendo. Então, aqui na sua tela inicial do aplicativo, você vai em nova anotação diária. E aí, como nenhum ciclo foi localizado, obviamente, porque eu não tenho nenhum ciclo iniciado aqui, eu vou confirmar e vou iniciar um ciclo novo. Quando que eu inicio um ciclo novo? Quando vem o fluxo menstrual. No primeiro dia de fluxo menstrual, eu tenho o primeiro dia do meu ciclo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui uma situação hipotética, né? Sei lá, dia 30 de novembro de 2024. Foi o primeiro dia do meu ciclo, tá? E aí eu vou anotar aqui, o que eu senti na minha vulva? Eu senti que a minha vulva estava molhada, porque estava, assim, descendo aquele fluxo, né, de sangue e molhando a minha vulva. E o que eu vi? Eu vi sangue. Pronto, simples. Qual regra que eu aplico? A regra número 1, porque é a regra para os dias de forte sangramento da menstruação. Aí aqui é que tá o negócio. Os selos e os símbolos, né? No caso aqui, estão mostrando os selos, né? As cores, que eu gosto muito de ver o ciclo pelas cores, porque eu acho que isso facilita muito no processo, né, de aprendizado, da gente ver as cores de cada fase do ciclo. Então, qual é a cor que eu vou selecionar? Eu vou selecionar a cor vermelha, que indica ali o fluxo de sangue, ok? Aqui eu posso fazer umas outras observações, se eu estava sentindo alguma outra coisa, como que foi o fluxo. Enfim, isso aqui só a título de extra, né? Caso você precisa de um acompanhamento médico ou algo que você queira registrar aqui para o seu cônjuge, tá bom? E você pode selecionar aqui a opção de enviar essa anotação para o cônjuge e para a instrutora, tá bom? Então pronto, adicionei a anotação. Então aqui, ó, criou o meu ciclo atual. Vamos clicar aqui para a gente ver como é que tá?
Olha que legal! Então aqui apresenta a minha anotação. Então eu já consigo ver o símbolo, o dia do mês, é o primeiro dia do meu ciclo, a regra, o que que eu senti, o que que eu vi. Então aqui vai ficar registrado tudo que está acontecendo, tá? Então vamos lá para o registro de mais um dia. O dia passou, hoje é dia, era 29, era dia 30 de novembro, então hoje é dia 1º de dezembro 2024. O que que eu senti? Continuei molhada. E o que que eu vi? Sangue. Qual regra? Continuo na regra número 1 e continuo no sangramento. E assim por diante. Isso aqui você tem que anotar todos os dias. Um erro das usuárias é não anotar, é perder o hábito. Então a anotação, ela tem que ser diária. Porque perder o gráfico, isso acontece muito também. Perdi meu gráfico e não anotei. Perdeu o seu ciclo. Então, por isso é muito importante que você tá aqui, ó, no aplicativo, já fica salvo, já fica registrado e você consegue ir salvando as suas informações e a anotação tem que ser diária, tá bom? A falta de constância na anotação, a interpretação errada nos sinais, isso prejudica o bom funcionamento do método de ovulação Billings e aí pode até atrapalhar na eficácia do método, tá bom? Eu vou pegar aqui com vocês, né, uma anotação e já vou direto aqui para a explicação dos símbolos e das cores, para vocês entenderem. Então, eu vou explicar cada um deles aqui para que você entenda o que são os símbolos e as cores no preenchimento do gráfico. Então, o vermelho e as pintinhas ali, aquelas manchinhas, a gente vai anotar para os dias de sangramento. Então, eu estou tendo fluxo de sangue, é vermelho. Se são só manchinhas de sangue, essas 3 bolinhas aqui. O amarelo, a gente só vai preencher para PBI de fluxo, ou seja, para o padrão básico de infertilidade de fluxo, quando a sua instrutora apresentar para você o seu PBI, se ele for um PBI de fluxo, você vai anotar na cor amarela. Esse bebezinho aqui, né, no símbolo branco, na cor branca, o selo branco com um bebezinho, indica um sinal de fertilidade, uma possível fertilidade. O verde é para aqueles dias que você se sente seca e você não vê nada. Então, sentiu seca e não viu nada, você vai utilizar a cor verde. Pamela, e o que é esse número 1, 2, 3, R, bebezinho, 1, 2, 3? Vamos lá. O 1, 2, 3 é para quando você está aplicando a regra 3, né? Então, por exemplo, acabou a minha menstruação. Pronto, vou até fazer essa anotação aqui com vocês, ó. Acabou o meu sangramento, né? Acabou o meu sangramento. E aí, eu fiquei úmida, meu PBI é úmida nada. Só que no ciclo anterior, eu não reconheci ápice. Então, eu vou aplicar a regra 3. Por quê? Porque eu estou esperando para ver o que está acontecendo. E aí eu vou aplicar o primeiro dia do meu PBI, fazer a contagem do primeiro dia do meu PBI. Então, por isso eu coloco a cor amarela e o primeiro dia. Porque a regra 3 diz o seguinte: qualquer interrupção do PBI eu espero e vejo até que o PBI retorne por 3 dias consecutivos. Então, eu preciso aguardar, né, o retorno do meu PBI por 3 dias consecutivos para que eu volte a aplicar a regra do PBI. Então, eu vou colocar aqui com vocês para vocês entenderem direitinho, ó. Na hora que eu finalizar o gráfico aqui, ó, você vai entender comigo o que está acontecendo, tá bom? Acho que é 4. Se a data ficar errada, gente, é porque eu fui fazer hipoteticamente aqui junto com vocês, e aí pode sair alguma coisinha errada, mas aí você vai entender no fim das contas o que eu quis apresentar, tá bom? Então, pronto, fiz a contagem dos 3 dias, então vou fazer a anotação aqui, ó. Vou olhar meu ciclo. Chegou de noite, vou dormir, vou olhar meu ciclo atual, como é que ele tá aqui. Opa! Então, ó, veio um sangramento, que na verdade não era a regra 1, era a regra 3, porque eu não sabia se eu tinha reconhecido o ápice ou não no ciclo anterior. Vou até anotar aqui, tá? Então eu tava lá, molhada sangue, veio 2 dias de sangramento e pronto, acabou o sangramento, eu fiquei umidenada, tô no meu PBI, que a minha instrutora me falou que meu PBI é umidenada. E aí na regra 3,
eu espero e vejo até que o PBI retorne por 3 dias consecutivos, caso eu não reconheça a ápice. Não reconheci a ápice, então eu vou aguardar 3 dias do meu PBI. Então olha lá, umidanada, 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 meu PBI permaneceu por 3 dias. Então, ao olhar para o meu gráfico, eu já sei que hoje é a 4ª noite do meu PBI. Maravilha! Então, hoje, eu posso voltar a aplicar a regra número 2, porque eu permaneci no meu PBI e a regra 2 diz o seguinte: em dias reconhecidos como PBI, relação disponível em noites alternadas. Então, eu não sou boba nem nada, vou aproveitar com meu marido, né? E aí, eu vou colocar qual símbolo, qual selo aqui, ó, a cor amarela, e eu vou namorar de noite com meu esposo, ou já namorei, e aí vou fazer o registro disso no meu gráfico, né? Sempre a última coisa que se faz antes de dormir. Então, eu não vou fazer mais nada ao longo do meu dia, posso aplicar a regra, posso ter relação, então eu sinalizo aqui, ó. Então, adicionar anotação. Então, olha lá no ciclo como que ficou, viu? Conta os 3 dias, regra 2, e aqui, ó, marquei o selo amarelo, porque é meu PBI, e a regra. Então, sempre que tiver regra para você anotar aqui nos símbolos, né? Vou voltar aqui, ó. Sempre que tiver um Rzinho, é porque você teve relação naquele dia. Sempre que tiver 1, 2, 3, é porque você está contando o seu PBI, o retorno do seu PBI. 1, 2, 3. Quando aparece o bebezinho com X, é porque você identificou ápice. Então, logo depois do ápice, tem o 1, 2, 3 com um fluxo aqui, quando você tem um fluxo de umidade, de seca e algum muco. Por isso, vai anotar amarelo com bebezinho e os 3, a contagem dos 3 dias após o ápice, para a regra do ápice. O verde, se ficar seca, nada após o ápice. O branquinho com relação, porque teve relação nos dias de fertilidade. Relação no dia ápice, né? Na RX aqui é relação no dia ápice. Relação nos 3 dias após o ápice. E é isso aí. Então vamos lá, vou te mostrar aqui, ó, um gráfico que eu já preenchi para você ver como que fica a anotação de um ciclo completo, tá bom? Então esse aqui é um gráfico que eu já tinha preenchido aqui para vocês verem. Então aqui dá para a gente ver cada uma das fases da menstruação, a fase do PBI, iniciou a fertilidade, então já começou a anotação lá, ó. Senti úmida, vi um creme, o símbolo mudou. Já foi para um símbolo branquinho com bebezinho de possível fertilidade. Houve o reconhecimento do ápice, né, com os 3 critérios para definição do dia ápice. Reconhecido o dia ápice, fez a contagem dos 3 dias. E aí, opa, aqui ficou uma anotação errada. Olha só, a instrutora já tá on aqui para corrigir a anotação da usuária dela aqui que ficou errada. Então, ó, os 3 dias após o ápice, o que foram? Ó, úmida creme. Úmida creme é um fluxo de infertilidade, mas é um fluxo. Então, a gente anota ali como amarelo e o bebezinho. Úmida nada, amarelo e o bebezinho, segundo dia após ápice. Seca nada, verdinho, terceiro dia após o ápice. Na manhã do 4º dia, as relações estão liberadas até vir a próxima menstruação. Então, depois do ápice, qualquer fluxo que venha, ou seja, uma sensação de umidade ou um muco, é um fluxo de infertilidade. Então, a gente usa cor amarela. E seca nada, vai ser sempre verde. Quando voltarem as manchinhas, né, de sangue ou que vier um fluxo de sangue novamente, inicia um novo ciclo. Então você pode compreender e acompanhar aí comigo a anotação de 2 tipos de ciclo, né? Eu mostrei aqui para você, olha, nesse aqui um ciclo ovulatório fértil, em que a mulher consegue reconhecer os dias da menstruação, a fase de PBI, a fase de uma possível fertilidade que realmente aconteceu com a definição do ápice, ou seja, a definição do ápice indica que a ovulação aconteceu nesse dia ou em até 48 horas, nas 48 horas posteriores. E aí, na manhã do 4º dia, as relações estão liberadas pós-ápice. E aí tivemos uma fase lútea que fechou aí no dia 29 de novembro, com as manchinhas de sangue. Então, depois dessa anotação, né, quando a mulher tem um atendimento com a instrutora, por exemplo, ela pode gerar o PDF desse gráfico. Então, é só clicar aqui em PDF, que o próprio aplicativo vai gerar o PDF desse gráfico para ela poder compartilhar com a instrutora, né, para ela poder imprimir
Enfim, ela pode compartilhar com o cônjuge o PDF. Ok? E eu quero mostrar para vocês aqui um outro ciclo, né, que está em aberto, que eu já fui preenchendo aqui, um ciclo sem reconhecimento de ápice, né? Quando a mulher não consegue definir dia ápice, a gente diz que ela entra em um ciclo variante. Então, aqui teve o sangramento, os 3 dias ali de retorno do PBI, e quando o PBI retorna, ela entra na regra número 2, novamente. Qualquer interrupção do PBI, ela volta para a regra 3, né? Uma sensação aqui, ó, molhada nada, molhada gel, uma possível fertilidade que não culminou em ápice, e aí ela retorna ao PBI, úmida nada, vocês estão acompanhando aqui comigo. Depois ela volta ao PBI de novo, na regra 3, né, no dia 11, porém, vejam aqui o que ela sinalizou, que houve uma relação nesse dia, que era o segundo dia do PBI. E aí olha o que ela anotou aqui na observação. Eu sabia que não podia ter tido relação, mas... Vamos ver aqui, ó, continuação. Mas, mesmo assim, optamos por ter. Então, a usuária sabia que estava num dia ali que ela não poderia ter relação, mas mesmo assim decidiram, né, ter relação. E aí, volta aqui, ó, para uma regra 3 no dia de molhada gel, no dia 12. E aí ela vai ter atendimento com a instrutora dela. E aí o que ela vai fazer? Gerar o PDF do gráfico. E aí eu quero mostrar aqui para vocês agora o PDF do gráfico, como que ele fica, né? Para você encaminhar para sua instrutora e aí você vai conseguir visualizar aí. Então vocês conseguem ver aí, né, com o PDF gerado do gráfico, esses 2 gráficos que são diferentes. Um gráfico mostra pra gente um ciclo ovulatório fértil, em que a mulher consegue definir todas as fases do seu ciclo: a menstruação, a fase de PBI, a fase fértil, o início e o fim da fertilidade e a fase lútea, com o fim da fase lútea aí, que marca esses últimos dias aí, os dias da manchinha de sangue. Então, uma mulher que faz a anotação no gráfico diariamente, ela consegue saber exatamente em que fase do ciclo menstrual ela está. Com isso, o casal pode, né, ter total liberdade para decidir se querem ou não ter uma relação, e eles saberão se essa relação poderá culminar na geração de uma nova vida. Então, o casal traz para si essa responsabilidade da transmissão da vida. Aqui também temos um outro ciclo, né, que é o ciclo, vamos dizer assim, irregular, na linguagem popular, mas para nós instrutoras, né, do Billings, nós chamamos de ciclo variante, que é esse ciclo aí, em que a mulher não consegue definir dia ápice, mas fica transitando ali num período infértil, numa possível fertilidade. Então, com esses 2 gráficos, né, com esses 2 PDFs aí que foram gerados, que vocês estão conseguindo visualizar agora, a gente acompanha ciclos diferentes, né? Uma mesma mulher apresenta ciclos diferentes e a gente consegue acompanhar isso através das anotações e de um registro bem feito através do gráfico e do aplicativo. Utilizando o aplicativo, então, fica muito mais fácil esse registro no gráfico. Ao longo do dia todo, você vai fazer a sua observação, você vai se perguntar: o que eu estou sentindo na minha vulva agora? Minha vulva está seca, úmida, molhada? Como nós conversamos no início desse vídeo, e chega à noite, antes de dormir, você faz o registro no gráfico. A facilidade de usar o aplicativo é que o próprio aplicativo pode notificar você de que está na hora de fazer a sua anotação. Dessa forma, você será ainda mais fiel no registro da sua observação. Uma dica também que eu quero dar a você é que você peça ao seu cônjuge para também colocar no aplicativo dele a notificação, para que assim também ele participe com você nesse processo de preenchimento do gráfico. Dessa forma, o seu cônjuge pode te lembrar, né? Pode fazer a anotação, o registro no gráfico para você, porque afinal de contas, o método de ovulação Billings atrai casais. O casal é responsável pelo controle da fertilidade, porque afinal de contas a fertilidade é do
casal. Então, essa é uma dica especial aqui para você, que os dois coloquem a notificação no celular para que vocês lembrem de fazer a anotação. A anotação deve ser sempre feita antes de dormir, a última coisa que você faz no dia. Dessa forma, você vai criando um hábito, né? O hábito de anotar constantemente o que você viu e o que você sentiu ao longo do dia. Pamela, e como fazer a minha anotação, né? De manhã eu senti uma coisa, à tarde eu senti outra. Teve um dia que foi muito corrido, eu não conseguia lembrar o que eu estava sentindo, o que eu estava vendo. Essa é uma dúvida bastante comum. Você sempre vai registrar no seu gráfico a sensação e o muco de maior fertilidade do dia. Então, a sensação mais fértil é aquela sensação de maior lubrificação, uma sensação de escorregadia, uma sensação de molhada. E o muco, quanto mais transparente, mais fluido, mais fértil. Então, o muco e a sensação de maior fertilidade do dia vão para o gráfico de anotação, ainda que tenha sido uma única vez no dia. Mas, Pamela, teve um dia que foi muito corrido, eu me lembro assim vagamente de ter sentido uma sensação de molhada ou de úmida. Sempre prefira anotar no gráfico como um dia de uma possível fertilidade, se você não tem certeza. Porque dessa maneira, você garante a eficácia do método, caso você esteja aplicando aí para adiar uma gravidez. Então, sempre presuma, assim, que você está possivelmente fértil, ok? Principalmente naqueles dias em que você precisou fazer um exame, né? Por exemplo, foi ao ginecologista e teve que fazer um exame, uma ultrassonografia. Então, sempre configure aquele dia ali como um dia de uma possível fertilidade. E aí espere o retorno do PBI para então voltar a aplicar a regra do PBI ou espere reconhecer o ápice para aplicar a regra do ápice. Enfim, depois de tudo isso, eu espero que você tenha compreendido o quanto o método de ovulação Billings pode ajudar você a monitorar a sua saúde reprodutiva. Mesmo que você esteja amamentando, mesmo que você esteja fazendo uma transição de um método artificial para um método natural, mesmo que você esteja aí já no climatério, quase entrando na menopausa, o Billings é um método eficaz e científico que ajuda você no conhecimento da sua fertilidade. Mais do que aplicar a regra para tentar engravidar ou para não engravidar, o Billings te ajuda no conhecimento, no monitoramento da sua saúde. Você está ovulando? Está tendo um ciclo ovulatório fértil? Como que estão os hormônios aí? Você consegue, através dos registros, através do seu gráfico, acompanhar cada fase do seu ciclo, os eventos que estão acontecendo por trás das suas anotações. Isso a sua instrutora será capaz de observar e de acompanhar com você. Então, por isso, é tão importante que você faça um bom registro no gráfico de anotação, para que, ao acompanhar o seu gráfico, a gente consiga entender de fato o que está acontecendo na sua saúde reprodutiva. Por isso, tenha sempre em mãos aí o aplicativo eBillings para ajudar você, essa ferramenta tão eficaz, tão simples e tão prática, para que agora a gente tenha aqui, ó, na palma da nossa mão, o gráfico sempre que a gente precisar. Porque o celular sempre está com a gente, não é verdade? Então você consegue fazer sempre o registro. Quantas alunas às vezes esquecem o papel, uma folha, né? Vão viajar e esquece, acaba perdendo o gráfico, acaba perdendo aquele ciclo. Com o aplicativo, a gente não perde nada, nenhuma informação. Então seja fiel, seja constante aí nas suas observações, nas suas anotações, através do nosso aplicativo. Qualquer dúvida que você tenha, nós estamos aqui à disposição para atender você. É só você baixar o aplicativo e entrar em contato conosco aqui dentro mesmo do aplicativo, né? É só entrar aqui no seu perfil e entre em contato, você consegue o nosso contato de e-mail, WhatsApp, e nós estamos aqui à disposição para tirar as suas principais dúvidas no uso desse aplicativo que é simples e muito prático no uso do método de ovulação Billings.